Doutor, em relação ao caso Zaira Cruz, a que horas realmente eles chegaram no local? Eventualmente, o que a polícia, pela prisão do policial hoje, a gente pode descrever que é um local de crime, né? A que horas eles chegaram nesse local? Bom dia. A gente, pelas investigações, a gente estabeleceu uma cronologia completa dos eventos que ocorreram entre o dia 1º e o segundo dia de março, entre a sexta-feira de carnaval e o sábado. A gente tem que o investigado, o Pedro Inácio, ele deu carona a Zaira Cruz e a amigas dela por volta das 2 horas da manhã, retirando-se da festa ao término dos blocos de carnaval. Às 2h14 da manhã, e há elementos materiais que comprovam esse horário, ele chegou à residência onde Zaira estava hospedada no bairro Paraíba e deixou as amigas dela. E há elementos que denotam que às 3h18, inclusive imagens de circuito interno de segurança, depoimentos de testemunhas, que às 3h18, temos essa precisão temporal, ele chegou na residência onde estava hospedado, no veículo dele, na La Bodeguita, conhecida aqui na cidade de Caicó. De tal sorte que é nesse interregno que a gente imputa a prática do crime. Entre as 2h14 e 13h18 é que a gente acredita que houve a prática do homicídio. Doutor, por que a demora nesse laudo, nesse perícia, no trabalho da polícia? Essa demora, que é uma pergunta da sociedade. Existiam ou existem, falando tecnicamente, indícios que possam ter sido uma morte natural, ou já dá como conclusivo esse laudo, já dá como conclusivo o trabalho da polícia? O laudo chegou a mim na quinta-feira de manhã. Me parece que a quarta-feira, no final da tarde, já estava disponível, mas eu tomei conhecimento dele no expediente na quinta-feira de manhã. No tocante ao construto do laudo, desde o momento do crime até o momento que me foi emitido, acho que não me cabe comentar, presumo que tenha sido célere, mas eu acho que isso daí é algo que é feito às atribuições do ITEP. O laudo foi contundente, né? Há termos técnicos de tal sorte que somente um perito treinado, estudado, perito oficial, nomeado pelo Estado, é que pode desenvolver um trabalho daquela robustez técnica. E o laudo foi contundente no sentido de que a causa da morte foi oriunda de asfixia mecânica provocada por estrangulamento. Há 2 laudos, inclusive, a perícia de local de crime, uma outra equipe complementar, que foi o local do crime, também concluiu no mesmo sentido, de que a causa da morte foi asfixia mecânica mediante estrangulamento. Não satisfeito, a gente ainda pegou um depoimento com o médico perito, até para poder traduzir conceitos técnicos que estão ao largo do conhecimento do homem médio, do comum, e o médico foi contundente em ratificar a conclusão, o médico pericial, e inclusive nós chegamos a perguntá-lo sobre causa-morte e efeitos corolários de outros tipos de morte. Por exemplo, overdose, caso ela tivesse tido um consumo excessivo de alguma substância qualquer, tivesse vindo a óbito por causa de overdose, ou se ela tivesse regurgitado e engolido, se asfixiado ou engasgado com o próprio vômito, quais seriam os sinais cadavéricos de pessoas que teriam essa causa da morte. E ele foi muito minucioso em afirmar que os sinais cadavéricos seriam outros, completamente diferentes daqueles que a vítima Zaira Cruz apresentava. Então a gente tomou inclusive esse cuidado. O médico ele foi muito técnico, informou que se fossem essas causas da morte, os sinais cadavéricos seriam outros, completamente distintos, e ele ratificou em depoimento o que consta nos 2 laudos que o ITEP já nos apresentou, que a causa da morte foi asfixia mecânica mediante estrangulamento. Por que ele fala em depoimento, demorou a acionar a polícia, bombeiro? Porque o bombeiro, inclusive, cita cianose de extremidade, que isso significa que o corpo, quando os bombeiros chegaram lá, já estava apresentando esses sinais, né, de rigidez cadavérica, né? Por que ele demorou? Ele explica isso? O investigado? Isso. Inclusive, isso foi objeto também de digressão. O ITEP, através da perícia oficial, informa que a hora estimada da morte coincide com o lapso temporal em que a gente imputa a prática do crime, entre 2 e 3 horas, pelos sinais cadavéricos. O investigado Pedro ele afirma que
manteve relação com a jovem e que por ela estar embriagada, ela apagou. Ele alega que ela apagou, que ela dormiu, pegou um sono profundo, que ele tentou acordá-la e não conseguiu. Essa foi a informação que ele deu no primeiro depoimento, dado pela a equipe de plantão quando do crime, no dia 2 de março. Disse que tentou acordá-la, não conseguiu e por causa disso a deixou dormindo no carro. E no outro dia de manhã, por volta das 9 horas, quando reiterou a tentativa de acordá-la, percebeu que ela já apresentava sinais de que já estava sem vida. No segundo depoimento, ele se reservou o direito de ficar em silêncio. Arranhões sobre os seios, acima dos seios, e sangramento na genitália. Isso que eu estou falando aqui está no laudo? Está. Consta no laudo de que ela estava no ciclo menstrual, inclusive ser ratificado por todas as testemunhas e familiares. E também há no laudo do ITEP a descrição de uma série de lesões que foram constatadas na vítima, dentre elas arranhões, ou seja, foram vários itens que o médico preencheu, mas dentre eles há lesões, arranhões nos seios da vítima. Essa é uma das lesões encontradas pelo médico no quadro da perícia. Do estrangulamento, é visível? Existe algum fato visível sobre o estrangulamento? Se deixou marca? Essa marca é exposta? Ou só os peritos que constataram isso via necrópsia? Isso. Não há sulcos, de tal sorte que não há aquele sinal característico de quando é por meio de corda, a pessoa pratica suicídio, fica aquela marca, ou outra pessoa promove uma ação mecânica para fim de asfixiar. De tal sorte que foi isso que levou a equipe do ITEP a presumir que o que desencadeou o estrangulamento foi algum tecido mole. Daí os golpes de gravata ou mata-leão, que são compatíveis com o estrangulamento que vitimou a Zaira. O que a polícia leva aqui a crer sobre a morte da Zaira? O que realmente motivou o policial a executar a Zaira? A motivação ainda está sendo objeto de investigação. É a única parte da investigação que a gente ainda está mantendo um grau de sigilosidade para poder compreender. Muito embora a gente acredite que ao avançar da investigação, considerando o avançar da investigação, apenas o próprio Pedro vai poder revelar o que o motivou a fazer. O que a gente pode falar de forma mais objetiva é que no caso concreto há indícios muito fortes de que a Zaira foi vítima de abuso sexual, possivelmente estupro, né? Inclusive isso já foi objeto de menção pelo perito. A gente está aguardando o laudo do ITEP conclusivo relativo ao ato libidinoso e conjunção carnal para ratificar essa informação. E após houve o homicídio qualificado mediante asfixia, para o qual o investigado Pedro Inácio já foi indiciado e lastreado nisso a gente representou pela cautelar de busca e apreensão e de prisão preventiva. Fora esses fatos, que a Polícia Civil tem a declarar sobre esse fato praticamente concluído no dia de hoje? Primeiramente, uma mensagem de solidariedade, prestando em nome da Polícia Civil as condolências à família da vítima, a dona Maria Osanete, a irmã da vítima, enfim, em nome delas estender nosso abraço, fraterno abraço para toda a família. Sabemos que é um momento de muita dor e desde quando tomamos conhecimento de que havia materialidade delitiva, de que o caso se tratava de fato de um crime, a gente não descansou, praticamente sem dormir durante uma semana. Eu espero que a gente tenha dado uma resposta célere, mas sempre com muita responsabilidade e baseado no princípio da verdade, sem imputar a prática de fatos a pessoas inocentes. A gente exauriu todo tipo de prova técnica possível a ser produzida, bem como provas testemunhais, imagens de câmera de segurança, tudo que estava ao nosso alcance e disponível para poder carregar os autos do caderno apuratório. E agora também, mediante o mandado de busca, alguns elementos apreendidos, vamos dar seguimento às investigações para tentar compreender um pouco mais acerca da motivação, tentar definir a parte relativa ao crime sexual e concluir dentro do prazo do inquérito, agora com ele preso, toda a investigação e encaminhar o procedimento para a justiça.